Olá, alunos do segundo ano, estamos começando o nosso quarto bimestre, nossa primeira aula aí do quarto bimestre. O que nós vamos estudar no quarto bimestre? População mundial e brasileira, ou seja, o nosso objetivo é discutir e analisar as estruturas e movimentos da população mundial e brasileira, compreendendo os conceitos e teorias demográficas, caracterizando a população dos países centrais e periféricos, países desenvolvidos e subdesenvolvidos, com ênfase na compreensão das características sociodemográficas do Brasil. Esse é o nosso objetivo do bimestre. Vamos falar rapidamente aqui do que é demografia. Demografia é a ciência que estuda as estruturas populacionais, os conceitos populacionais ali, ou seja, é a ciência que estuda as características populacionais. Geografia da população, né, é a parte da geografia que estuda as características dessa população na sua relação com o espaço. Né? As relações sociais, econômicas e culturais da população com o seu meio, com o espaço geográfico da onde aquela população habita. E para a gente poder estudar a geografia da população e os conceitos e as teorias demográficas, as estruturas populacionais, é necessário conhecermos primeiro os conceitos demográficos, que são aqueles conceitos que são utilizados para a gente analisar e interpretar as características da população de um determinado país, no caso o Brasil. Então, quais são os conceitos demográficos? Primeiro, população. População significa o conjunto de pessoas que vivem em determinado território, uma área delimitada politicamente. Posso falar população de uma cidade, população de estado, população de uma região, população de país, etc. Por que o conceito de população é importante? Né? É simples, mas é importante porque você tem conceitos de população em outras ciências. Você tem lá o conceito de população na biologia, por exemplo, quando estuda ecologia, ecossistemas e etc., que é diferente do conceito de população que nós utilizamos aqui. População absoluta. População absoluta é o total de habitantes de um lugar, né, relacionado ao populoso. Então, se eu falo do Brasil tem 210 milhões de habitantes, estou falando da população absoluta do nosso país. Exemplo de população absoluta. População relativa. Indica a distribuição da população em relação a uma superfície, uma área total. É medido geralmente em habitantes por quilômetro quadrado. É a mesma coisa que densidade demográfica. Então, quando você ouve falar de população relativa, é a mesma coisa de densidade demográfica. Crescimento demográfico. Então, quando a gente fala crescimento demográfico ou crescimento populacional, então corresponde ao aumento da população ou diminuição da população de um país, resultado da soma dos nascimentos com as migrações, subtraindo as mortes em determinado período, geralmente período de um ano. Então, o crescimento demográfico é a diferença entre o crescimento natural vegetativo e a taxa de migração. Então, vamos ver o que isso significa. O crescimento natural e vegetativo é a diferença entre nascimentos e óbitos, a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Geralmente, a gente calcula taxa de natalidade a quantidade de pessoas que nasceram a cada 1.000 habitantes. E a taxa de mortalidade, a quantidade de pessoas que morreram a cada 1.000 habitantes. Geralmente a gente faz essa conta. Pode fazer essa conta de taxa de nascimento a cada 100.000 habitantes e taxa de mortalidade a cada 100.000 habitantes. Depende ali do cálculo estatístico que é feito. Já a taxa de migração é a diferença entre a entrada, ou seja, a chegada de pessoas em determinada região ou país, e a saída, né? E a emigração, a saída de pessoas de determinada região ou país. Então eu faço o cálculo da taxa de migração, se mais gente saiu do que entrou, ou se mais gente entrou do que saiu, e calculo junto com o crescimento natural e vegetativo, se mais pessoas nasceram do que morreram, ou se mais pessoas morreram do que nasceram. E aí, depois do somatório dessas duas taxas, que eu tenho ali o crescimento demográfico daquela região ou daquele país. Aqui a gente tem população do mundo, né? Para vocês terem uma ideia de como que o crescimento demográfico do mundo cresceu rapidamente em poucas décadas, em poucos séculos. Até aí, acredita-se que até aí o início da era depois de Cristo, né, início da era cristã e tal, o mundo inteiro devia ter uns 200 milhões de habitantes. Atingimos a marca de 1 bilhão em 1830, 2 bilhões dobramos em 1927, chegamos a 3 bilhões em 1960, 4 bilhões em 1974, 5 bilhões em 1987, 6 bilhões em 1999 e 7 bilhões em 2010. A população vai continuar crescendo até se estabilizar, de acordo com os demógrafos, por volta de 9 bilhões de habitantes a partir de 2050, até indo lá para 2100. Isso se o planeta sobreviver a isso, se a gente não acabar com ele. Então aqui dá para vocês terem uma ideia, né?
que a população mundial ficará estável a partir de 2050 e até lá seremos quase 3 bilhões a mais. Então, calculando aí que a gente vai chegar, né, 8,3 bilhões em 2030, em relação aos 7 bilhões que nós temos hoje em 2010, chegando aí a pouco mais de 9 bilhões em 2050. A gente tem que analisar se fatores que estão acontecendo vai impactar na diminuição do ritmo de crescimento da população mundial, como por exemplo neste momento de pandemia que nós estamos. Isso só vai poder ser analisado mais para frente. Agora vamos falar das diferenças populacionais entre os países, ou seja, quais são as características populacionais que diferenciam atualmente os países desenvolvidos dos subdesenvolvidos. As taxas de natalidade e mortalidade começaram a diminuir no século XIX nos países desenvolvidos. Nas primeiras décadas do século XX, com as melhorias das condições de saneamento básico e a descoberta de vacinas e antibióticos, que possibilitou melhor condições médico-sanitárias das pessoas, principalmente as pessoas que moravam nas cidades. Esse processo aconteceu nos países desenvolvidos, começa ali a partir da primeira revolução industrial e do desenvolvimento urbano e tecnológico, né? Então, a partir da segunda revolução industrial ali no século XIX que isso se intensificou. Mais tarde, com os métodos anticoncepcionais, as taxas de urbanização aumentando, a participação cada vez maior das mulheres no mercado de trabalho ajudou a reduzir as taxas de natalidade. A queda no crescimento demográfico fez elevar o número de idosos que representam um encargo com previdência social, pensões, aposentadorias, etc. Então, como que está a maioria dos países desenvolvidos? Uma taxa de crescimento demográfico muito baixa ou até negativa, como países da Alemanha, alguns países da Europa Ocidental e alguns países asiáticos, como o Japão, tem taxas de crescimento demográfico muito baixas, ou negativa, ou seja, uma diminuição da população, né? Ou então o crescimento é muito pouco ali. Já nos países subdesenvolvidos, as taxas de crescimento demográfico só começaram a baixar na segunda metade do século XX, né? Principalmente depois ali de 1970, nos países subdesenvolvidos mais industrializados. Nos países subdesenvolvidos mais pobres, a taxa de crescimento demográfico ainda é muito alta, porque nas últimas décadas é que houve uma diminuição da mortalidade, com a taxa de natalidade se mantendo alta e gerando um grande crescimento demográfico. Isso aconteceu que, graças aos avanços médico-sanitários e inseticidas que combatem agentes transmissores de doenças, levou a essa redução das taxas de mortalidade. A redução das taxas de natalidade nos países subdesenvolvidos segue o mesmo padrão dos países desenvolvidos, ocorre a partir do processo de urbanização que acontece em várias nações. Então a gente consegue fazer essa relação direta. Quanto maior as taxas de urbanização num país, né, a tendência é uma diminuição do crescimento demográfico devido às características urbanas, já que geralmente as taxas de crescimento populacional no meio rural são maiores devido à maior taxa de natalidade no meio rural. Esse processo provocou transformações sociais, né, como a questão do trabalho familiar, o custo de criação dos filhos, né? Você está em países subdesenvolvidos que não tem um desenvolvimento econômico e social nas cidades muito grandes, né? Você não tem uma renda muito grande e o custo nas cidades bastante elevados. O trabalho da mulher e o surgimento, o avanço dos métodos aí anticoncepcionais. A gente vai entender melhor essa diferença populacional entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos quando a gente analisar as fases históricas do crescimento populacional. Então aqui nesse mapa, por exemplo, mostrando aí os países que têm maior população, né? Então, Estados Unidos, Brasil, Índia, China, são os países com grande população aí. A gente tem o México, Rússia, né? Alguns países africanos como Nigéria, são países de grande, Indonésia lá do lado, países de grande população. E aqui vai mostrar, né, a questão do taxa de crescimento populacional aí com a Ásia se destacando. Este aqui vai mostrar a densidade demográfica, né? Então a gente reparar, o Brasil, Rússia e Estados Unidos, apesar de ter uma grande população, são grandes países também, o que leva a uma baixa densidade demográfica. Alguns países africanos, e principalmente Índia, China e outros países asiáticos, e alguns países da Europa Ocidental, têm uma densidade demográfica maior. Estou mostrando aqui parte aqui, pegando mais a Ásia e a África, parte da África e parte da Europa aí. Aqui vai mostrar a taxa geométrica de crescimento anual da população. Essa aqui é muito interessante, ó. Quanto mais por marrom escuro, maior é a taxa de crescimento populacional. As duas de azul é quando há uma diminuição da população, ou seja, a população está encolhendo. Então, a Rússia, a Alemanha, alguns países da Europa Oriental, você tem uma taxa, uma diminuição do tamanho da população.
né? Alguns países têm um crescimento populacional menor e países africanos geralmente e alguns asiáticos geralmente têm um crescimento populacional maior. Aqui vai dar para perceber, né, o contraste entre os países africanos e os países aqui da Europa, né? Quando a gente pega o caso da Europa Ocidental, a gente tem um crescimento populacional mais devido às taxas de imigração do que ao crescimento vegetativo. Você tem mais mortalidade do que nascimento, taxa de mortalidade maior do que a taxa de nascimento, mas a taxa de imigração positiva faz com que haja ainda crescimento demográfico. Essa tabela aqui que está ruim de vocês verem, está mostrando as taxas de crescimento aí em alguns países, etc., mas não dá para ver, a gente também não vai analisar. Agora vamos falar sobre o histórico do crescimento demográfico. A população mundial está crescendo e cada região do mundo, cada país, tem um ritmo de crescimento demográfico que a gente pode encaixar em uma das 4 fases de crescimento demográfico. Então, hoje, a taxa geométrica de crescimento da população mundial está em torno de 1,2% ao ano, né? O continente africano, que é o continente hoje com maior crescimento populacional, é 2,3% ao ano, e a Europa, que hoje é o continente com menor crescimento populacional, é 0,1%. Na verdade, a tendência é que nos próximos anos haja uma diminuição da população total do continente europeu. Então, o que acontece? A primeira fase, se a gente for pegar, ela marca o período ali do século IV a.C. até o início do século XVII, ou seja, o período antigo aí. Havia altas taxas de natalidade devido à maioria da população morar no campo, né? Onde a necessidade de mão de obra é maior, mas também as taxas de mortalidade eram elevadas devido a uma série de situações, como guerras, fomes, epidemias e situações precárias de condições higiênico-sanitárias. É só lembrar que a peste, durante a Idade Média, dizimou 1/3 da população europeia, né? Devido às precárias condições sanitárias da época ali da Idade Média. Por isso, a população do mundo crescia muito pouco. Durante a Idade Média e o início da Idade Moderna, para vocês terem uma ideia, a expectativa de vida na Europa era em torno de 35 anos. Né? O segundo período, a gente fala aí do final do século XVIII para o início do século XIX, pegando ali, né, de 1800 a 1950. Então ele é caracterizado por elevadas taxas de natalidade, só que os avanços da medicina, a partir principalmente das revoluções industriais, levou ao fim das epidemias, né, ocasionando uma diminuição das taxas de mortalidade, levando durante esse período um grande crescimento populacional, principalmente nos países desenvolvidos. Ainda esses avanços médios ainda não chegou nos países subdesenvolvidos. Então, é este momento aí de grande crescimento populacional, aumento das taxas de urbanização, revoluções industriais, industrialização e etc. Já a terceira fase, ela começa nos países desenvolvidos a partir de 1950 a 1980, né, onde as taxas de natalidade começam a cair devido aos processos de urbanização ocorrendo desde a Revolução Industrial. Enquanto nos países subdesenvolvidos ainda está na segunda fase, ou seja, as taxas de natalidade continuaram elevadas e as taxas de mortalidade começam a reduzir devido à chegada dos avanços da medicina e das condições médico-sanitárias, começam nos países desenvolvidos e chegam nos países subdesenvolvidos, levando aos países desenvolvidos a crescerem em um ritmo muito acelerado, enquanto os países desenvolvidos começam a entrar numa fase ali de diminuição do seu crescimento demográfico. A quarta fase, nos países desenvolvidos, devido à popularização de métodos anticoncepcionais, o custo de criação dos filhos nas cidades, alimentação, educação, saúde, etc., entrada da mulher no mercado de trabalho, fazendo com que haja uma diminuição das taxas de fecundidade, média de filhos por mulher, né, levam as taxas de natalidade a cair drasticamente, levando à diminuição do crescimento demográfico e até mesmo a diminuição da população, como a gente viu em alguns países desenvolvidos. Nos países subdesenvolvidos, principalmente aqueles que são industrializados, há uma diminuição no crescimento demográfico, né? E alguns países como o Brasil, acredita que esteja entrando agora na quarta fase, né? A partir de 2020, entrando agora na quarta fase aí, com uma diminuição drástica do crescimento demográfico. A gente vai ver isso quando analisar o caso brasileiro. Então aqui é o gráfico mostrando ali como que funciona as 4 fases de crescimento demográfico, né? Na primeira fase de transição, as taxas de natalidade e mortalidade são próximas, com crescimento vegetativo populacional pequeno. O primeiro movimento na segunda fase é a aceleração demográfica, quando a taxa de mortalidade cai e a taxa de natalidade se mantém elevada.
Na terceira fase, que é da desaceleração demográfica, a gente tem uma queda, que é muito menor do que a queda de mortalidade, mas a gente tem o início da queda das taxas de natalidade. E a quarta fase, que é da estabilização da população, quando finaliza-se o processo de transição demográfica, as taxas de natalidade e mortalidade são próximas, com um crescimento populacional pequeno. Tá joia? Então nós encerramos a nossa primeira aula do quarto bimestre. Se inscreva no canal, dê o seu like, deixe o seu comentário lá e até a nossa segunda aula.